Fala, espartanos! Vamos dar início então aqui a essa sequência de vídeos que vai começar do básico ao avançado, desde a interação com corretoras a pedido de um membro aqui do nosso canal, a realmente padrões gráficos, como você identificar candlesticks e figuras gráficas, né? SMC, que basicamente é o conceito de dinheiro inteligente, que é o que os institucionais utilizam para a gente poder se posicionar junto com o institucional e entender como o mercado funciona de fato, para que a gente consiga ter ganhos mais exponenciais e assim por diante. Então, de fato, vai ser uma sequência que vai pegar desde o básico ao mais avançado. Eu peço desculpa até pela demora que a gente está começando a fazer esses vídeos aqui, né, essa sequência. Eu até tinha gravado já todos, mas eu reassistindo e editando, eu percebi que tinham muitos pontos que tinham ficado vagos. Então, assim, eu preferi regravar para que vocês fiquem mais por dentro ainda e que fique o mais claro possível. Então vamos lá. Basicamente, as principais corretoras que a gente tem à disposição hoje, das DEX, né? As corretoras, das SEX, corretoras centralizadas, temos a Bybit, Binance e a MEXC. Essas são as três principais. A diferença entre elas é que a MEXC, que é a que eu utilizo hoje, né? Eu já utilizei as três. Comecei na Binance, passei para a Bybit e agora hoje só opero na MEXC. São basicamente as taxas. A Binance é a mais cara de todas. A Bybit já tem taxas um pouco melhores. Realmente você tem uma interface bem intuitiva, bem legal. É muito mais intuitiva até do que a própria MEXC. Só que ainda assim as taxas dela são mais caras do que na MEXC. E outro ponto é que, até onde eu sei, a MEXC ela ainda não aceita transferências Pix. Então você precisa enviar o dinheiro via Pix para a Bybit ou para a Binance, transformar em dólar, e em USDT você envia via on-chain para a MEXC. E a mesma coisa para você poder sacar. Você envia o USDT da MEXC para a Bybit ou para a Binance, converte em BRL, e aí sim você faz o saque para o seu banco. Basicamente é isso, mas de todo modo a MEXC, como eu comentei, por mais que ela tenha uma interface um pouquinho menos intuitiva do que a Bybit, você consegue pagar menos taxa, tanto para manter a operação em aberto, como também para saques e envios de cripto on-chain. Você vai pagar muito menos pela MEXC. Por isso que eu gosto tanto deles. Mas como para você começar, e mesmo que envie pela MEXC, você tem que passar pelo crivo aqui, né, da Bybit ou da Binance, vamos começar então aqui para eu mostrar para vocês e exemplificar tudo, porque vai funcionar do mesmo modo para todas pela Bybit. Você entra aqui, primeiro ponto é criar de fato a sua conta, né? Fazer ali o KYC, a sua identidade, confirmar a sua identidade tanto de pessoa física como também de endereço para que você consiga fazer saques. E, enfim, basicamente é isso. Entrando aqui na corretora, o primeiro ponto é que vocês vão reparar que não tem como operar futuros estando no Brasil. Quando você tenta entrar aqui em futuros, já avisa. O produto que você está tentando acessar não está disponível para você ou sua região, devido às restrições regulatórias que se iniciaram no dia 15/9. Então, não tem como operar futuros no Brasil. Então, o que a gente faz? Basicamente, para início, a gente vem aqui na página inicial, configurações, clicando no seu perfil aqui em cima, e vem em idioma aqui embaixo. Estando em português Brasil, você coloca para português internacional, que é o português de Portugal, né? E pronto, está configurada a sua conta. Desse simples modo para você conseguir operar futuros. Você vê que já está liberado aqui, tá vendo? Já pode fazer operações alavancadas e assim por diante. Então esse é o primeiro ponto, configurar a sua corretora para que você consiga fazer operações alavancadas. Segundo ponto, uma vez que você transferiu o BRL para cá, você vai ter que converter esse BRL para dólar, para USDT, para conseguir então operar. Seu dinheiro vem primeiramente para financiamento. Aqui em financiamento você clica em converter, vai selecionar aqui Fiat BRL para USDT. O máximo que você tiver, no caso meu dinheiro já está em USDT, então não vai ter como demonstrar essa parte, mas é bem simples. É só clicar aqui em cotar depois, que você já consegue fazer
essa conversão aí, esse swap. E beleza, estando com o seu dinheiro então já em USDT, está em financiamento. Para você passar para trade, você tanto pode fazer por aqui, clicando em mais aqui, transferir, como também pode fazer diretamente por ativos, clicando também em transferir dentro da conta de fundos para trade unificado. Coloca aqui máximo, confirma e beleza. Agora seu financiamento zerou, o capital veio aqui para trading unificado e você já consegue fazer operações então alavancadas aqui, né? Porque você já adicionou margem. Aí como funciona agora, até passando um pouco por gerenciamento de risco, a questão de alavancagem. Você pode ver que você pode tanto alavancar de 1x a 50x nessa ON aqui, por exemplo. Bitcoin você vai conseguir alavancar mais ainda. Se a gente entra aqui, ó, tem opções de alavancagem de até 100x. Então vai variar do ativo, dependendo da volatilidade dele. E você pode selecionar de fato a alavancagem que você melhor identificar para sua estratégia. A questão de gerenciamento de risco aqui vai pegar realmente do seu modo de operação. Porque se você coloca, por exemplo, 50% da sua carteira numa operação, mesmo que alavancado em 2x. Cara, com uma operação alavancada em 2x com 50% da carteira, você já vai estar 100% exposto. Porque por mais que você tenha 50% ainda de caixa, a sua operação que entrou já está se referindo, né, já está valendo ali como se você tivesse entrado em spot com a carteira inteira. Então você tem, a partir daí você começa a ter o risco de ser liquidado. Se você entra, por exemplo, em 5x, cara, agora seu 50%, na verdade, já passa, extrapola em muito, realmente, a sua carteira como um todo, e assim por diante. Então você tem que pensar no seu risco. Se você entra, por exemplo, em 10x com 50%, é 500%, 5 vezes mais o seu capital total. Se o mercado vier a ter um flush, ou então, se você entra vendido e ele tem um short squeeze, ele sobe muito forte, você pode ser liquidado e perder a conta inteira. E aí até, inclusive, isso entra no que a gente vai falar agora aqui sobre os modos de operação, que tem tanto o isolado, como também o modo cruzado. Qual que é a diferença principal entre os dois? Voltando aqui, por exemplo, da conta de $100, vamos supor agora que você entrou numa operação com $20 com margem isolada. Tá, qual que é a diferença? Uma vez que você entrou em isolada, se a sua operação, se você entrou, por exemplo, aqui em 10x e o mercado caiu, o Bitcoin aqui caiu 10%, com esses 10% de queda, a sua operação ela vai ser liquidada. Porém, não tem como você ficar mais que 100% negativo, porque como está isolado, os seus $20 é a única margem que a operação ela vai usar para se manter. Os seus 80 restantes, eles não vão ser utilizados como margem. Então, se de repente o mercado vier a ter um flush, como aconteceu em ON ontem, que cara, ela simplesmente caiu 95% em 2 horas. Se acontece uma coisa dessa, por exemplo, e você está em isolada, a sua operação vai ser liquidada. Porém, cara, o restante da sua carteira, né, os outros 80, vão continuar ali. Você não vai ter esse risco de ter uma perca, né, uma liquidação total. E aí qual que é a diferença dessa isolada então para a cruzada? Na cruzada já funciona diferente. Se você tiver numa operação cruzada e entrou com 20, por exemplo, nessa ON, a 10x, cara, a cada 10% que ela caísse, você estaria 100% negativo, certo? Porém, na cruzada ela cruza as margens da sua operação com o que você tem na carteira. Então, os 80 que estão lá restantes, que você não entrou na operação, se ficar mais que 100% negativo, eles começam a entrar então como margem de manutenção para que você se mantenha vivo na operação, o que dependendo da estratégia é válido. Mas no caso desse da ON, por exemplo, que é o 95%, cara, teria na sua operação ficado, caso você tivesse caixa, o que não é o caso aqui, teria ficado 950% negativo, porque ela caiu 95% em relação ao preço que estava aqui de 6 e pouquinho, $6 e pouco.
Então, nesse caso, se você não tem um stop loss definido, um ponto ali para te estopar, cara, você pode ser liquidado e nem saber de onde veio a liquidação, porque isso aqui foi um rug pull, né? Chamado pela comunidade, onde os desenvolvedores vendem as ações que eles têm, eles vendem de fato a parcela deles, que geralmente é alta, e aí acaba tirando fundos do ativo, o que leva a uma queda dessa aqui. Realmente liquida muita gente, e conforme vai liquidando no mercado futuros e o pessoal vai vendendo no spot, vira realmente ali uma bola de neve que, cara, gera esse efeito. Caiu 95% em 2 horas. Então, se você não tem um stop na margem cruzada e ela cai do jeito que caiu aqui essa ON, você é liquidado. Você perde sua carteira inteira, os seus $100 do seu trade unificado vão rodar, a menos que você tenha capital, por exemplo, em financiamento. Esse aqui então não vai ser abalado, ele não cruza realmente com o financiamento, a menos que você, além de cruzar, tem aqui ó, essa opção, portfólio. Enfim, essa um nem pode, mas no portfólio aí sim vai pegar também o seu saldo de financiamento, porque aí usa toda a sua carteira da corretora para te manter numa operação. Mas num flush desse, dependendo do quanto você tem, você também pode perder tudo, o que é pior ainda. Mas vamos lá então. Basicamente essa é a diferença então de isolada, cruzada e de portfólio. São essas questões, vai depender muito da sua estratégia. Eu particularmente opero em ambas, cruzada e isolada. Depende da estratégia, né, como eu comentei. Porque quando eu entro em isolada, geralmente meu ponto de stop é justamente o ponto de liquidação. E quando eu geralmente faço isso em estratégias mais ousadas, né, mais arriscadas. Como eu fiz inclusive na própria ON ontem. Eu entrei com $20 só, coloquei pouquinho. E, enfim, entrei na margem isolada. Porque se perdesse ali, tudo bem. Ia parar naquele ponto, não ia abalar mais, né? Se voltasse a cair, eu perderia somente aquele investimento do qual eu fiz. Não afetaria o restante da minha carteira. E se continuasse subindo, ótimo, né? Melhor ainda. Então, por isso, né? Você tem que realmente ver o que vale mais para a sua estratégia. Agora vamos simular aqui então uma entrada, né, pra gente até poder ver também os pontos de stop, take, parciais e também uma coisa muito legal que eu uso muito, que é o chamado trading stop. Vamos simular aqui uma entrada em Solana. Deixa eu ver como é que tá aqui o ativo, tá bem forte. Isso aqui eu já tinha feito um outro vídeo anterior aqui, onde eu tinha simulado uma compra e venda. E já está aqui em cima, mas vamos lá. Você entra aqui, você pode, aliás, inclusive também editar os seus tempos gráficos aqui em cima, tá vendo? Você vai em intervalos personalizados e escolhe o que você quer. Você pode colocar 5 minutos, ao invés de 15, 1 minuto, por exemplo. Enfim, você escolhe do modo que você achar melhor. Então, colocando aqui, por exemplo, 5 minutos, vamos ver um cenário mais gráfico, mais micro, né? Vamos entrar num short aqui, por exemplo. Então você clica em short, escolhe sua alavancagem. Vou entrar em 20x, pode ser, vai. Se você quiser entrar limite, você seleciona um preço aqui do book de ofertas, tá vendo? Você pode escolher aqui um preço, ou então digitar manualmente mesmo. Por exemplo, eu vou entrar somente em 131,95, por exemplo. Você pode colocar aqui. Nessa parte embaixo você pode escolher se a sua ordem ela vai ser colocada, né? Vai ser executada por preço de Solana ou USDT, ordem por valor ou por quantidade do ativo que você está interagindo. Então, isso aqui tanto faz. Vamos colocar aqui, por exemplo, dólar, ordem por valor. E eu vou entrar nessa operação aqui com $3, por exemplo. Limite, preço e valor da ordem. É basicamente isso para você colocar uma ordem limite. Caso você queira entrar a mercado, aí não tem um valor aqui para você colocar, só vai ter realmente o valor da sua posição, com quanto você quer entrar. Se quer entrar com 100%, com
75%, 50% e assim por diante. E aí tem outras opções aqui, mas enfim, isso aqui você vai usar bem menos. A condicional, no caso, ela é para caso você queira pegar um short que está abaixo do preço atual. Se você tenta, por exemplo, entrar a limite com um preço, por exemplo, abaixo aqui, ó, vou colocar em 131,20. Valor da ordem, vamos colocar 50%. Se você tenta shortar nesse preço, ele executa mercado, tá vendo? Ele já executou a mercado porque o preço que você colocou, ele tá abaixo daquele que você realmente pretende entrar vendido. Então por isso já executa automaticamente a sua entrada. Vamos fechar aqui, depois a gente volta nessa parte. Então por isso, se atentem a isso, geralmente eles vão te dar um aviso, mas caso você ignore o aviso, coisa que eu já devo ter feito aqui na Bybit, por isso que entrou direto, ele entra no mercado. Então por isso não é legal. Na condicional, você coloca o preço mais embaixo. Vamos colocar aqui, por exemplo, 130,50. 130,50 de novo, você repete. E o valor da ordem aqui. Colocando aqui, ele só vai ativar quando chega lá embaixo, por mais que esteja abaixo do preço atual de mercado. Ele é uma ordem condicional. E para que é usado geralmente? Você vai usar esse tipo de ordem para rompimentos, por exemplo. Aqui ó, vai estar rompendo um suporte interessante. Então se romper aqui, pode ser que de fato o mercado ele venha a ter mais quedas. Então por isso sua posição de ordem vai estar condicionada a entrar somente após esse rompimento. Porque se você tentar limite não vai ter como, ele vai entrar no mercado. Então por isso é um modo de você já deixar uma compra automática após um rompimento de uma região de interesse. E aí você já entra automático ali por conta dessa ordem condicional e pode surfar, né, uma onda maior de short. E assim por diante. Então você pode cancelar sua ordem aqui ou modificar, fica a seu critério. Mas beleza, basicamente isso aqui. Essa é a diferença da condicional para as demais. Geralmente mais utilizada para rompimento, né? Porque ela está num preço abaixo para short ou acima para long, caso você queira realmente entrar. A mesma coisa acontece para long, tá? Se você quiser entrar com uma ordem limite aqui acima, quer dizer, abaixo do preço atual, você consegue, por exemplo, colocar 130,10. A ordem vai ficar lá, certo? Aqui a ordem posicionada para long. Porém, se você tentar em um preço acima, 131,80, por exemplo, que seria o caso da condicional, ele já entra no mercado também, porque é um preço acima, tá vendo? Ele já entra com o preço de entrada aqui, ó, em 131,54, por mais que você tenha colocado 131,80 lá em cima, porque o preço que você quer entrar, ele está acima do mercado atual. Então para long isso não faz sentido. Se você está colocando um preço acima, significa que o quanto antes entrar melhor. Essa é a ideia do limite. Ele não está visando de fato você pegar um rompimento ou algo do tipo. Então, quanto menor o preço para uma ordem limite de long, melhor. Então, com isso a corretora entende que você está colocando um preço errado e já entra no mercado. Ou pelo menos ela vai te perguntar, né? Se você quer de fato entrar nessa posição. Então, beleza. Dito isso, acredito que ficou claro aqui. O mercado está virando para queda, de fato. Vamos entrar aqui então com 100% a 20x, ou seja, se o mercado subir a partir daqui 5%, ele já me liquida. Num short, certo? Entrei num short. Ordens 131,80, não sei nem se vai buscar lá de novo. Então já vamos modificar ela aqui. Em vez de 131,80, vamos entrar em 131,40. Certo? 131,40. A ordem já fica aqui pertinho. Você pode tanto modificar por ali, como também pode modificar por aqui, tá vendo? Você pode mexer, pelo menos na Bybit, né? Você pode. Na MaxC você não consegue fazer isso, como eu falei, tem uma interface um pouquinho mais chatinha. Mas enfim, você paga menos taxa. Para mim faz valer a pena. Esperando pegar aqui, 131,38, 39. Tá difícil.
Deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui pra gente garantir que vai entrar. Vou colocar em 131,29 aqui. Beleza. 131,29. Executado. Estamos dentro da operação. Se a gente olhar aqui, ó, posições, meu preço de liquidação está de 137,75. Eu entrei em 131,29. Se a gente entra pelo TradingView, vocês vão ver que é justamente os 5% que eu comentei com vocês. No caso aqui, eu tô com a minha carteira exposta 20 vezes mais do que realmente eu tenho. Por conta disso aí. Por conta que eu tô alavancado e eu entrei all-in, né? Então, se a gente puxar aqui, por exemplo, uma régua do 131,29 até o que seria minha liquidação, vocês vão ver que vai dar exatamente os 5%. Inclusive é um bom stop porque está acima aqui desse topo formado. Está em 135... Quanto mesmo? 137,75. Vamos lá. 137,75. Olha lá, ó. 4,92%. Vocês vão ver que tem um leve spreadzinho porque a corretora, a alavancagem basicamente é um empréstimo que você está fazendo. E a corretora ela nunca perde. Então corre o risco de repente, se passar de 5%, a corretora fica em prejuízo. Porque ela te emprestou um capital e você foi liquidado e perdeu o seu dinheiro. Mas eles não vão perder o deles. A corretora nunca perde. Então vocês vão reparar que vez ou outra tem esse spreadzinho aqui de 0,8, 0,12, gira em torno disso. Justamente para a corretora se proteger, né, de uma queda mais forte, mais acentuada e garantir que eles não vão perder o capital deles. Porque se fosse literalmente 5%, seu preço de liquidação estaria mais ou menos nessa faixa aqui, ó, de 137,85 mais ou menos. Tá vendo? Então por isso tem esse spread para realmente garantir que a corretora não vai perder também. Então vamos voltar lá. Posição em aberto aqui. Certo? Já estamos 2% positivo. Como configurar então os alvos tanto de stop loss, take profit, parciais e de repente o trading stop, que foi o que eu comentei com vocês. Você basicamente vai entrar, configurar TPSL, é bem intuitivo, e tem a opção de posição inteira, onde você coloca aqui, por exemplo, em 130 eu quero realizar total, vou ganhar 19% da minha entrada, e stop loss em 133, por exemplo, com 26% negativo. Claro que isso aqui é um péssimo risco-retorno, né? Só um exemplo. Vai ser meu stop loss com $1 negativo ali. Uma vez que você define isso aqui, confirma. Se você olhar aqui no gráfico, já está aqui bonitinho, tá vendo? Tanto o seu SL da posição inteira, que está aqui, como também o take profit. E aqui na Bybit você, como eu já comentei, você pode mover isso aqui para baixo ou para cima, assim como pode puxar também daqui, ó, da própria entrada, o seu take ou então o seu stop loss. Mas isso aqui vai ser para a posição inteira, tá? Voltando aqui para trade, temos a opção também de parciais, onde quando a gente define mais alvos além do take, você pode colocar, por exemplo, uma parcial de 25% no preço aqui de 131,10, por exemplo, ou seja, realizando 2% de lucro. Você pode colocar essa ordem aqui, tanto para take como também para stop loss, tá? Então, beleza. Definiu aqui uma posição parcial em 131. Quer mais uma? Tá bom, vamos lá. Mais 25% em 130,50. Tá um pouco acima ainda do seu take profit. Confirma. Então a gente já tem mais duas agora parciais. Se a gente entra aqui no gráfico, ó, elas estão aqui. TP de parcial, TP de take inteiro e assim por diante. Vamos voltar aqui de novo.
E aí como funciona o Trading Stop, que foi o que eu comentei com vocês, que é uma outra estratégia também interessante, que eu já usei bastante nas minhas operações, e que é bem legal, principalmente para quem não acompanha tanto o mercado, não consegue passar o dia todo, né, olhando e realmente vendo ali como o mercado está se comportando e etc. Às vezes você define um stop loss e um take, o mercado chega pertinho do seu take profit, volta tudo, passa da sua entrada e pega seu stop loss. Cara, quando você não consegue acompanhar e isso acontece, é uma droga. Então o que você pode fazer? Colocar um trading stop. Você entra aqui, coloca o seu trading stop ou por distância de preço no caso, ou então por percentual. Eu prefiro por porcentagem. E define, por exemplo, eu quero que stop a minha posição a cada... Se o preço, por exemplo, a partir de agora cair 0,5%. Então você define aqui 0,5%, você pode colocar até 100%, ou o mais ideal para um stop seguro 3%, 4%, que ficaria bem longe, mas como isso aqui é só demonstrativo, vamos colocar aqui 0,5 e define. Agora, toda vez que o mercado, ó, o disparo está aqui, certo? 131,52. Conforme o mercado for caindo, o meu stop ele vai se ajustando, tá vendo? Porque ele vai sempre manter 0,5% da minha entrada. Então agora, por exemplo, ó, já está quase perto aqui da minha entrada. Meu stop já está muito melhor do que o stop loss inteiro. Ele vai se movendo e se adaptando de modo que ele vai acompanhando a movimentação do mercado. Então, cara, a partir daqui agora, se voltar aqui, já está na minha posição aqui, ó, inicial. Você vê que mesmo que o preço volte, ele fica paradinho ali, a 0,5 abaixo do que foi a máxima, ou a mínima no caso aqui que eu estou em short, né? E conforme for caindo, ó, ele vem baixando cada vez mais. Agora, nesse exato momento, se o mercado voltar para cá, eu já realizo o lucro. Já está abaixo do meu preço de entrada, porque o trading stop ele veio se movendo junto com o mercado. Então, desse modo aqui, para você que vai de repente entrar numa operação antes de dormir, para você que vai trabalhar ao longo do dia todo e não consegue ficar acompanhando, cara, define um stopzinho legal. Por exemplo, meu stop loss era aqui, certo? 133. Se eu tivesse colocado no trading stop, isso aqui vai dar mais ou menos, tem que ver, né? Mas de repente 1% no máximo, vai? Vamos colocar que seja 1%. Você define esse trading stop da entrada até o que você realmente quer, que seja o máximo ali, e vai fazer outra coisa. Conforme o mercado for se movendo de acordo com a sua operação, seu stop vai subindo, de acordo também com a movimentação, até que de repente chega na sua entrada, passa da entrada e vai ficando positivo, e mesmo que o mercado volte depois em direção à sua entrada, ele vai realizar já em lucro. Ou se voltar tudo bem, porque já era um stop que você estava disposto a tomar. Então esse é o lado bacana do trading stop. É pensado principalmente para quem não consegue estar acompanhando o mercado ali o tempo todo, e, enfim, realmente analisando, né? E movendo o stop para entrada, acima e assim por diante. Ele já vai se movendo de acordo com o mercado. Então você vê que aqui agora no meu trading stop, que aquele stop que estava abaixo aqui do preço de entrada já passou, aqui já realizaria 0,33% de lucro. E, enfim, já é uma operação que não tem como dar errado. O meu stop agora já está abaixo, né? Como eu estou vendido, ele já está abaixo do meu preço de entrada, que está excelente. Já posso sair e buscar outra, até de repente, porque o trading stop já protegeu. Posso cancelar essa posição aqui, esse stop que eu tinha definido inicialmente, e mantenho o TP. Inclusive quase buscou o TP, né? TP1 de parcial. Mas vocês veem como funciona? Como é simples? É basicamente isso aqui que eu tenho para passar para vocês em relação a isso. Então a gente já definiu take, stop, trading stop, a questão das margens, né, cruzada e isolada de portfólio. Também uma coisa muito importante que é justamente a de ordem condicional, quando o preço ele está acima de um long que você quer fazer, ou então abaixo de um short que você quer fazer, considerando rompimentos. E, enfim, basicamente é isso. Sobre gerenciamento de risco também, caso vocês queiram um vídeo específico sobre isso, eu posso fazer, mas
acredito que não tenha muito segredo. Já deu para vocês conseguirem pegar bem qual que é a ideia aqui, né? E, enfim, basicamente é isso, pessoal. Vamos ver se vai pegar aqui no trading stop. Tá subindo bastante, ele segue posicionado ali acima da entrada, né? Abaixo da entrada, no caso. A gente tá vendido. Se pegar, é até legal que a gente acompanha o fechamento. Caso não, puta, cara, eu quero realizar o lucro. Tá de fato já num preço legal que eu tô ganhando de percentual aqui, eu quero fechar. Você move de acordo com a entrada aqui, ó, tá vendo? Coloca o seu take aqui embaixo, confirma, e aí já define o SL também de lucro. Pegou ele, executa a ordem, já cancela todas as demais e o dinheiro vem para sua conta aqui, para você poder conferir, pelo menos na Bybit, na Binance, na MaxC também. Você clica nesse livrinho aqui, tá vendo? Histórico de ordens e histórico de trades. PIL, na verdade, perdão. PIL. E tá aqui o seu PIL, que você pode clicar aqui, compartilhar e enfim, assim por diante, percentual ou lucro realizado, né? E assim por diante. Então, basicamente é isso. E aí, caso você queira de novo fazer todo o processo, né, tanto mandar um chain quanto sacar o Pix, você vai fazer o mesmo processo, só que inverso. Clica aqui ou então lá em fundos, transfere para financiamento, aqui ó, conta de fundos para trade unificado. Você inverte aqui, seleciona o máximo, então uma quantia parcial, caso você queira tirar só um pouco, né? Vem em ativos, já veio para financiamento aqui, e aqui você pode converter para BRL e sacar, no caso, né, seria aqui, Fiat, uma vez que você já converteu, clique em BRL e vai ter a opção de Pix, ou se for on-chain, né, no caso, sacar o SDT e envia para outro endereço. Deixa eu até ver se eu tenho aqui já o endereço da MaxC, que de repente eu mostro para vocês como que é. Aqui é a MaxC principal, já é verificado, vocês têm que colar o endereço bonitinho, eu vou mostrar aqui inclusive também para vocês verem como é que é. Seleciona a rede, eu particularmente gosto muito da Arbitrum porque é a rede mais rápida e barata que tem, e saca o máximo que tiver disponível aqui no caso, que o meu coloquei pouquinho, né, $4 só, clique em sacar aqui, confirma e pronto, solicitação de saque enviada. Aí tem também, além disso, a opção de você depositar on-chain, que no caso é o mesmo lance do endereço que eu peguei da MaxC ali. Para você depositar para Bybit via on-chain, você clica em depositar cripto, seleciona a moeda que você vai receber, lembrando que a rede o seu endereço pode mudar de acordo com a moeda, então é válido sempre entrar aqui antes de enviar. Clica em USDT, por exemplo, rede Arbitrum, por exemplo, pode escolher qualquer outra aqui, BSC, Optimism, enfim, tem várias redes, né, que você pode escolher. Eu particularmente, de novo, gosto da Arbitrum. E aí você já vai ter o seu endereço aqui, ó, tá vendo? Copia ele e envia para a rede que você quiser, para a carteira que você quiser, na verdade, da carteira que você quiser para a Bybit. É basicamente isso que funciona, o saque e envio on-chain. Então, acredito que a gente passou por todas as etapas aqui de como interagir com as corretoras, né? É bem simples, na verdade. Isso aqui que eu mostrei para vocês vai valer para todas. Mesmo sistema de alavancagem aqui, margem cruzada isolada, trading stop, take, stop loss e assim por diante. Vai funcionar para todas. Tem a aba de mercados, enfim, mas isso aqui é só para você poder pesquisar alguma moeda em específico. E creio que seja isso, pessoal. Meu saldo já zerou aqui. Já deve até ter chegado aqui na MaxC, tá vendo? Depósito de crédito. Você tem um depósito que foi creditado com sucesso. Por favor, cheque sua conta. Então, enfim, você vê que já chegou lá. É bem rápido também. E basicamente é isso. Lembrando que para essas corretoras você tem que ter o KYC. E para sacar, né, em Pix, tem que ter o endereço o comprovante de endereço.
aqui também para você conseguir fazer esse saque de um modo seguro e que realmente seja permitido. Outra opção, caso vocês queiram enviar, caso não queiram gastar, né, enviar para a conta bancária e assim por diante, queiram gastar em cripto, também é o cartão Cast. Eu vou estar deixando um link para vocês aqui, para quem tiver interesse, que basicamente é um cartão cripto. Uma vez que você entra nele, você consegue colocar ele no seu Google Pay aqui, por exemplo, carteira da Apple também, tem o Samsung Pay, enfim, ele fica aqui, tá vendo? Junto com os outros cartões. E ele é um cartão descentralizado, você consegue gastar, né, em USDT ou USDC. Eu tenho pouco saldo aqui, eu geralmente mando só o suficiente do que eu quero gastar, porque é bem rápido que chega para ele também. E além de tudo, você tem um cashback de 6% em cada posição que você faz. No meu aqui, por exemplo, eu já estou com um cashback de $250 do pouco que eu usei. Para vocês verem o quão legal, né, e como funciona isso. Fica em pontos o seu cashback total, e aqui, ó, são os pontos que você recebe por cada operação que você faz, que é um cashback referente a 6% da sua compra total. E aí, enfim, desse modo você consegue mandar on-chain, você não tem que fazer saque para banco, não tem que realmente passar os seus dados ali pela receita, né, realizar lucro. Você vai estar fazendo somente mais uma transferência on-chain, e aqui você gasta em USDT ou USDC em qualquer maquininha, não só do Brasil como do mundo inteiro, e de modo descentralizado. É um baita negócio, né, que eu particularmente só tenho feito assim. Eu já tenho muito tempo que eu não saco dinheiro para o meu banco. Realmente mando só pro Cast e gasto por lá mesmo, a menos que eu precise fazer algum Pix ou algo específico, né, que não tem como pagar no cartão de crédito. Aí beleza, aí não tem jeito, tem que sacar. Mas fora isso, somente por ali. E, bom, acredito que seja isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só mandar aqui no suporte, né, ou então no chat. E para quem está vendo esse vídeo pelo YouTube, também saiba que a gente tem um canal no Telegram, um gratuito e um VIP. Você pode de repente procurar mais informações para saber como funciona. Eu explico, você pode ter acesso diretamente a mim pelo suporte e se inscrever se fizer sentido para você lá no VIP, tá bom? Um abraço para todo mundo e basicamente é isso, pessoal. Valeu!